Salve, salve, senhoras e senhores. Bebuns e bem boas deste Brasil dance muito mais varonil. E hoje, de novo, é claro, o assunto é cerveja. A cerveja, meus amigos, deve ser aí uma das bebidas, deve ser não, com certeza, é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Deve estar o quê? Entre as 3 mais consumidas, 4, 5 no máximo. Tá? E, até onde eu tenho informação, é a mais antiga já produzida pelo ser humano. Uma outra muito difundida pelo mundo inteiro, muito apreciada, é o vinho. O vinho só veio muito depois da cerveja, coisa de uns 6 mil anos atrás. O café, mais tempo depois, no século XVIII, XIX, coisa do tipo. A cerveja, ela deve ter, eu li uma vez que ela teve origem ainda lá no Neolítico, 10 mil anos, 12 mil anos atrás, numa época que o homem ainda nem tinha dominado totalmente a agricultura, ele não havia domesticado aí, nem animais e nem vegetais. E é um pouco estranho quando a gente fala domesticar vegetal, a gente pensa em animal, mas não tem nada de errado nisso, não tem nada de espantoso. O domesticar vem do grego domus. Domus, casa, é você trazer para sua casa, você trazer para perto de você um animal ou vegetal que você teria que caçar, teria que colher ele muito longe. Você aprende a plantar, aprende a criar um animal, você domestica aquela espécie, traz para o teu domus, para a tua casa. E antes disso, conta, nesse livro que eu li, que o ser humano andava lá quilômetros, léguas, recolhendo trigo, o trigo selvagem, no estado selvagem, que ocorria na natureza, óbvio, de forma dispersa, não ocorre em grandes plantações. Então ele ia recolhendo esse trigo, recolhendo, andando pra caramba. Quando ele considerava que ele tinha uma boa quantidade, ele retornava para sua aldeia, lá para sua tribo. E aí esse trigo ele tinha que ser processado, descascado, e não era difícil, porque era um trigo selvagem. Não são essas variedades modificadas hoje, que tem a casca fininha, são molinhas, não. Era um vegetal feito para resistir à natureza, ao ataque de pragas, de insetos. Então era um vegetal rústico realmente. Então, depois de caminhar tudo, ainda havia o trabalho deles processarem esse trigo, descascar, amassar, cozinhar esse trigo para ele poder ficar palatável. E o cozimento também não era algo fácil na época, o cara não tinha fogão a gás, não tinha panela de pressão, então era um dispêndio muito grande de energia entre buscar o trigo, trazer, processar e ele está pronto para comer. E nesse livro fala que havia aí um déficit energético entre o que era gasto na coleta desse trigo selvagem, no processamento e o que ele fornecia efetivamente de energia para quem o comesse. Ou seja, para você obter o trigo e processar, você gastava mais energia do que depois quando você comia esse trigo. E, no entanto, o ser humano continuava andando atrás desse trigo, antes de aprender a plantar. E esse livro diz que foi pelo seguinte, que numa certa feita lá, ou em certas feitas, o trigo foi armazenado de forma errada, ele fermentou, soltou lá um líquido, o cara experimentou, viu que aquilo dava um baratinho e começaram a produzir essa bebida bem rudimentar, que é o que hoje é a cerveja. Nem era cerveja, como era um fermentado. E esse fermentado caiu no gosto deles ali. Esse fermentado passou a ser usado em festas das tribos, quando havia encontro dos líderes, dos diferentes clãs, para selar algum tipo de acordo, algum tratado de paz ou coisa assim, a cerveja corria solta, ajudava nesse armistício, se formava mais aliados com a cerveja, e óbvio, é o que o pessoal fala para ele, eu nunca fiz amigos tomando leite. Então, diz esse livro, que apesar da dificuldade e desse déficit energético, eles continuaram em busca do trigo, muito até por conta da cerveja, até mais do que pelo que fornecia de energia. Aí depois que domesticaram, o trigo ficou na porta de casa, e aliás foi isso que permitiu inclusive o ser humano dar um salto aí na sua ocupação do planeta. Você tendo o trigo na porta da sua casa, você plantando esse trigo, o ser humano pôde deixar de ser nômade, ele pôde se fixar, ele pôde começar a criar grandes vilarejos, cidades, e daí para frente a desgraça se deu. Mas o trigo é um cereal assim fundamental, Bom, então, inicialmente, a cerveja era de trigo. A cerveja original, não é essa de malte, de cevada que tem hoje, era a de trigo. E não só entre esses homens lá do Paleolítico, do Neolítico. Mesmo depois,
Os sumérios, os fenícios, os egípcios, que também eram muito chegados numa cerveja, a cerveja deles também era fundamentalmente de trigo, né? Pulando mais tempo ainda, lá para o século já 16, 1516 especificamente. Lá na Alemanha, a cerveja também já havia a de cevada, mas também a maior parte da cerveja produzida lá no século XVI, comecinho do século XVI, ainda era de trigo. E era uma época de escassez de alimento, né? A fome, mais uma vez, se abateu sobre a população lá do lugar. E o famoso Duque Guilherme IV da Baviera tomou uma providência por isso, né? Porque grande parte do trigo, que poderia ser usado para panificação, matar a fome do povo, ele era usado para cerveja, era destinado para cerveja. Então esse Guilherme IV da Baviera, ele se saiu com uma maracutaia ali, né? Um subterfúgio, um ardil. Ele veio com a tal lei da pureza alemã, que tem até um nome grande em alemão, que eu não sei falar, né? Em alemão, eu só sei falar uma coisa, chuva, que em alemão chama Gottaskein, né? A única coisa que eu sei falar em alemão, Gottaskein, que é chuva. E essa lei da pureza alemã determinava o que é seguido até hoje, né? Pelas cervejarias mais tradicionais, que é a água, malte, lúpulo e cevada, né? Você vê que o trigo não entra nisso. A partir do momento, tá, que a cerveja passou a ser regida por essa lei, não sei se tinha alguma Anvisa na época, né? Então quem produzia a cerveja talvez não conseguisse vender, pôr no mercado, ter a aprovação do rei, se fosse de trigo. Então aí houve essa conformação dessa lei que dura até hoje, e o trigo passou a ser destinado para a alimentação da população, né? Então você vê que quando esse Duque da Baviera fez essa lei, não foi nada pensando na qualidade da bebida, na excelência da bebida, não. Foi uma contingência realmente, assim, algo de uma emergência. Estava faltando trigo, ó, acabou o trigo, cerveja de verdade, é malte, lúpulo e cevada. E de lá para cá, tem sido assim. E por que eu estou... então, né, esqueci de falar. Aquela coisa do homem da caverna, né? O cara andava quilômetros e quilômetros por causa da cerveja, né? Se fosse só pelo pão, talvez ele não andasse, não compensasse o trampo que ele tinha lá de processar o trigo. E eu entendo, né? Acho que esses genes desse pessoal lá de trás, realmente eles vieram passando. Então, em mim, por exemplo, tem uma padaria aqui perto de casa, uns 300 metros, 400 metros, sei lá, 4, 5 quarteirões. Se no sábado cedo minha mãe fala assim, ó, vai lá na padaria ali pegar pão. Rapaz, mas não vou mesmo. Agora, se o mercado mais perto onde tem a cerveja tiver a 5 km, eu vou satisfeito. Eu sou descendente direto desse povo, tenho certeza disso, tá? Mas enfim, então a cerveja original realmente era de trigo. E por conta dessa contingência, né, dessa escassez de alimento, o Duque falou, não, tem nada de trigo, cerveja de verdade, essa aqui. E desde então, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje, estou de férias, saí para caminhar de manhã, e na volta passei por uma rede de atacadão aqui, que há muito tempo comercializava cerveja Wynn-Beer em várias modalidades, dos latões. E simplesmente essa cerveja sumiu dessa rede, ele deixou de comercializar. Você encontra ela em outros lugares, mas caro, e ele comercializava num preço bom. Hoje eu entrei, e qual não foi minha surpresa? Ao ver que essa rede de mercados, de novo, está comercializando a Wynn-Beer, né, em todas as suas variedades, ou em quase todas delas. E uma delas é justamente essa aqui, a 57, a de trigo. Por isso que eu estou... É a cerveja original, essa é a cerveja primordial, né? R$ 6,99 o latão de 710. Aqui dá 2 latinhas de 355. Então seria aí R$ 3,50. Se fosse uma normal, uma puro malte de lúpulo, tudo uma pedra, tudo, R$ 3,50 eu não pagaria. Se bem que tem gente que paga R$ 3,50, R$ 3,40 e tanto da Antártica lá no mercado, que é milho, da Brahma, mas 3 eu não pagaria. Mas essa aqui de milho é uma cerveja, chega a ser artesanal, mas é uma cerveja diferenciada, então R$ 3,50, né, seria a latinha, para uma cerveja de trigo, está um preço que eu julguei bom. Então essa é a cerveja original, que depois sumiu por conta dessa maracutaia, dessa sacanagem aí do Duque da Baviera. Então vamos ver, meus amigos, aqui, direto do Neolítico, a cerveja primordial. Vamos lá. E com esse tamanho todo, ela merece o meu canecão Viking. É o único que, veja só, é uma cerveja muito mais turva. Um belo espumão. Veja que ela é turva, ela não é
transparente, translúcida. É uma cerveja que acho que não é totalmente filtrada. Eu aprecio muito essa coloração, né? Densidade da espuma, uma delícia. O cheiro, totalmente diferente. O pessoal fala que você sente cheiro de panificação, por exemplo, quando... Aquele cheiro é por causa do fungo que usa, que é o mesmo do pão. Mas o cheiro do pão mesmo eu não sinto numa cerveja. Aqui tem. Aqui realmente tem o cheiro do pão, porque é o trigo, né? E ela é meio condimentada. Aí já é uma viadagem que eu acho que os neolíticos não tinham. Quer ver aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver as... Olha lá. As informações dela. Não tem muita informação, não. Ah, tá aqui. Teor alcoólico, 4,7. Teor alcoólico normal. Trigo, harmoniza com carnes brancas, papapá. O IBU, 11. Não é um IBU alto. E diz que tem aqui, ó. Vamos ver. Diz que tem notas de noz moscada. É da onde vem esse cheirinho do condimento, né? Vamos colocar o restão aqui. Tá aí. Pronto, agora sim, agora tá tudo aqui no meu canecão. Tá ali, ó. Uma embalagem bonita, eu já tenho na minha coleção. Não vou guardar de novo. Ela tá aqui. Então eu paguei 7 conto, 3,50 se fosse uma latinha, né? Olha que bonito, coisa bonita essa cor dela, né? Turva, uma turbidez. Olha lá. Realmente muito bom, né? E para terminar, eu quero mais. É que se foda lá o Duque Guilherme da Baviera, que fez essa sacanagem de não deixar produzir uma preciosidade dessa. Muito melhor do que a de cevada. E é isso, meus amigos.